Amém? Em Gênesis capítulo 26, a gente vai ler alguns versículos de forma alternadas. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque. Oi, meu lindo, beleza? Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Verso de número 12, lá embaixo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, quantas medidas? 100 vezes mais da minha 100 medidas, porque o Senhor abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Verso 16, disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o teu assento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-o pelos nomes que chamara seu pai. Verso 19, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, repita comigo, Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém, glória a Deus. É isso aí, irmão, glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto que é um texto muito rico, e o tema dessa mensagem que eu quero trazer hoje é lições que valem a pena aprender. Lições que valem a pena aprender. O texto que nós acabamos vai narrar a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque agora está vivendo um período extremamente difícil. Todo mundo aqui, eu acredito que tem facilidade de lidar com algumas dificuldades. É certo que tem pessoas diferentes de outras que têm maior dificuldade de lidar com o tempo de adversidade. Por exemplo, lá em casa eu costumo falar para minha esposa que ela é o termostato da minha casa. A palavra é essa, termostato da minha casa. Uma vez que se a minha esposa está bem, se ela não está com febre, doente, por algum motivo, né, Adriana? A casa, quando a mãe está bem, quando a esposa está bem, a casa, independentemente da dificuldade, é uma casa que vai fluir muito bem por causa da vida de vocês, mulheres. Glória a Deus. Você pode aplaudir as mulheres aqui nesse lugar? Amém. Meu Deus, vocês são incríveis. Meu Deus, são incríveis. Já diferente das mulheres, nós temos as nossas limitações. Agora, a dificuldade que Isaque está vivendo é uma dificuldade que mexe conosco, porque a Bíblia vai dizer que houve uma fome severa naquela terra, como foi nos dias de Abraão, pai de Isaque. E agora, no coração de Isaque, ele desce agora para Gerá, porque o desespero, a gente sabe quando o desespero bate na nossa porta, quantas vezes nós tomamos decisões, Cadu, erradas, porque nós não conseguimos racionalizar, nós não conseguimos pensar direito,
porque a pressão sufoca a nossa mente, a gente acaba tomando decisões erradas e decisões precipitadas. Isaac é líder espiritual de uma comunidade. Isaac é um líder político do seu clã, do povo. E agora Isaac sai com a tua família em busca de comida. Irmãos, havia uma fome severa. Isaac estava procurando comida. E o texto vai dizer que Deus vai se revelar a Isaac, vai dizer: Isaac, não desças ao Egito. Porque no coração de Isaac queria seguir o fluxo diante de um problema. Pastor, não entendi. É porque no Egito era o lugar de prosperidade. Gerar só era Gerar de nome. Na verdade, Gerar tinha tudo para dar certo. Já viu aquelas pessoas que têm tudo para dar certo? Nasceu na família certa, tem uma condição certa, casou com a pessoa certa, mas parece que a vida da pessoa não rompe. É muito parecido com Gerar. Gerar, até o próprio nome é Gerar, mas era uma terra infrutífera, uma terra que não produzia, uma terra que não prosperava. E Isaac estava nesse lugar. Gerar fazia divisa com a fronteira do Egito, com os egípcios. Era uma rota comercial, mas era uma terra que não prosperava. Isaac queria ir para o Egito, porque no Egito era a maior potência da época. Egito tinha fartura, Egito tinha prosperidade, Egito tinha colheita abundante. Deus, já vendo o coração de Isaac, vai dizer: Isaac, você não vai descer para um lugar de facilidade. Quantas vezes Deus faz assim com a gente? Isaac, você não vai por esse caminho. Mas Senhor, todo mundo está indo para lá. Senhor, todo mundo está indo por essa rota. E Deus fala: cara, você vai numa rota diferente, porque você não é todo mundo. Alguém entende isso? Você é servo do Deus Altíssimo. Você não segue o curso e o fluxo do mundo, você segue a ordem que é dada por meio da palavra de Deus. E Deus vai se revelar, e Isaac recebe aquela palavra que não poderia descer para o Egito. E Deus fala: fica na terra que eu te disser, porque na terra que você ficar, eu serei contigo. Aprenda algo: a bênção não é a capacidade daquele que trabalha na terra, a bênção é uma consequência da presença de Deus que está na terra. Habita na terra que eu te disser, e eu serei contigo. Deus está falando: no lugar que você ficar, por eu estar com você, essa terra se tornará uma terra produtiva. A Bíblia vai dizer no verso 12: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Só que Abimeleque, rei dos filisteus, viu que Isaac estava prosperando muito. Aquele que ele havia colhido na sua comunidade, aquele que ele tinha colocado dentro da tua casa, esse agora começou a crescer, de tal forma que as pessoas começaram a invejar a prosperidade de Isaac. E ele vai dizer: Isaac, é o tempo de você sair daqui, porque não dá mais para a gente conviver, porque você se tornou grande demais. A tua fazenda enriqueceu demais nessa terra, numa terra que é não produtiva. Certamente Deus é com você, e além de você ter prosperado, você tem muitos servos. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos: e tornou Isaac e cavou os poços de água que Abraão, seu pai, havia cavado. Os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão, entulhado os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Pastor, o que é poço? Qual é a importância de poço? Poço já tem importância por dias de hoje, né? A gente mora numa cidade que já tem dificuldade com a entrega de água, a gente sabe disso. Aí você tem que pedir a SEDAI, tem que encomendar ali, tem que pedir um caminhão-pipa, 120 aqui, 140 aqui. Nos dias de Isaac, não tinha encanamento, não tinha essa facilidade de chamar a galera para poder fazer a água chegar. Da mesma forma que quem tinha ouro, prata, bronze era considerado rico, prosperidade nesse tempo era para quem tinha poços também. Abraão era próspero e por isso tinha muitos poços, porque com poços ele podia primeiro dar água para o seu clã, dar água para o seu povo, ele poderia plantar, regar e poderia viver a fartura. Só que o texto vai dizer, e a gente já vai entrar aqui onde eu quero chegar. O texto vai dizer
que os filisteus invejaram. Quem é filisteu? Você sabe. Filisteus eram aqueles que eram inimigos número 1 de Israel. Esses agora começaram a invejar. E Isaac agora sai, a Bíblia vai dizer que ele vai habitar no vale de Gerá. E agora ele vai dizer para os teus moços começarem a cavar, a desentulhar os poços que os filisteus haviam entulhado. E eles começaram a tirar pedra, começaram a tirar madeira, tronco, e de repente veio água fresca. Verso 19: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá brigaram com os pastores dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele lugar de Ezeque. Por quê? Porque brigaram, porque contenderam naquele lugar. Eu quero compartilhar, e agora nós entramos aqui na palavra. Se você gosta de anotar, eu quero falar algumas lições que vale a pena aprendermos e aplicarmos na nossa vida, e que nós encontramos aqui dentro do texto. A primeira lição para a nossa vida é: não espere por facilidade na sua vida. Não espere. Quem disse para você que a vida é um mar de rosa, talvez nunca colocou a mão no espinho. Verdade é que nós já nascemos numa luta terrível, ferrenha. Nós conseguimos entrar no útero da nossa mãe depois de termos brigado naquela caminhada até chegar ao útero. Então, antes mesmo de ser concebido, nós já lutávamos. E agora o bebê, junto com a sua mãe, ele tem uma outra luta, a luta para se manter vivo dentro do útero da sua mãe. Então, viver não é viver uma vida apenas de facilidade. Você precisa estar preparado para encontrar a adversidade. Não espere conquistar algo grande com muita facilidade. Não espere. Isaac sabia que o negócio era chumbo grosso para ele. Ele teve que desentulhar os poços, teve que botar a mão no arado, teve que trabalhar, teve que suar. Ele teve que entender que para viver o que Deus tinha para a vida dele, era necessário entregar, era necessário ter vigor. Meu irmão, você não pode chegar a dezembro agora cabisbaixo. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Ainda há terra para conquistar. Dezembro ainda não acabou. Existem poços que eu e você, quem pega essa palavra, existem poços que nós precisamos desentulhar, tirar os lixos para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas não podemos esperar por facilidade. Eu fico vendo hoje, aqui não tem isso aqui não, quero deixar bem claro, tá bom? Aqui não tem isso não, Elisângela. Eu fico vendo hoje aqui os pais que facilitam demais a vida dos filhos. Ah, pastor, tem condição. Glória a Deus, se pode fazer, pode. Abençoa a vida do teu filho. Mas não esqueça de valorizar o sacrifício para os teus filhos. Não facilite demais, porque a vida não vai facilitar para eles. Porque papai e mamãe sempre deu tudo. Pastor, mas eu tenho condição. Glória a Deus. Mas aprenda, você precisa dar valor, e eles precisam se sacrificar para conseguir. Eu estou falando para pessoas aqui que tiveram que suar para ter o que tem. Eu estou falando para pessoas aqui que quando você era criança, você teve que chupar urso de tutano, filho. Se você vê, né? Muita criação aqui, por exemplo, a minha família, parte dos meus pais, o meu avô, viveu num momento muito difícil. Meu pai me contava que meu avô ia para açougue para procurar aquele resto de, como é que é o nome que dá, filha? As costelas que sobravam, e nas costelas tinha umas tiras de carne, e ele quebrava a costela, pegava aquela partezinha da carne que ficava para poder cozinhar. Ele falou assim: filho, quantas vezes eu tinha que chupar o osso. Aí no meu período, quando eu nasci, é claro que as coisas começaram a melhorar, mas quando eu começava a comer, e gente mais antiga é assim, né? Meu pai botava comida, eu começava a comer, se eu deixasse um pedacinho de carne ali, ele, opa! Eu falei: que isso, pai? Porque ele entendia o preço, porque ele sabia que no tempo dele ele teve que suar, teve que chupar osso.
Então ele não aceitava a possibilidade de sobrar carne no prato. Sabe o que eu faço hoje com meus filhos? Eu acabo repetindo a mesma coisa que eu aprendi com meus pais. Então, se a gente pode fazer, a gente vai fazer pelos nossos filhos. Mas aprenda a valorizar, a entender e levar para os teus filhos esse ensinamento, a valorizar, a ter sacrifício. Não podemos esperar por facilidade. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, eu queria ter uma moto. Eu falei, meu Deus, eu preciso, sempre andando de bicicleta, eu falei, eu preciso ter uma moto para trabalhar. E naquela época, consórcio de moto era febre. Todo mundo fazendo consórcio. Irmãos, sabe que naquela época o salário mínimo era 239. Ó, 239, Carla. Osso. E eu falei, eu vou entrar nesse negócio, eu vou entrar. Aí fui ver uma parcela, era 140 reais. Eu falei, 140, fiz as contas, falei, meu Deus, vou ficar duro. Aí, 16 para 17 anos, eu falei, vou ficar sem hambúrguer final de semana, vai ter pós-culto, eu vou ficar lascado, vou ficar quebrado, não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Moral da história, entrei no consórcio, olha para mim aqui, por favor. Entrei no consórcio, em quantas parcelas, pastor? 12. 72 parcelas. São aí o quê? 6 anos? 6 anos. Tem galera boa de mata. 6 anos, irmão, pagando. E quantas vezes a galera aí, ó, na época o podrão era R$2. Lembra da época do hambúrguer de R$2? Quantas vezes a galera ia para o hambúrguer e não podia ir? Por quê? Porque eu estava investindo, tinha que sacrificar. Porque a vida não vai dar facilidade, meu irmão. Então, não espere. Isaac não esperava por facilidade. Jacó teve que trabalhar 14 anos por Raquel, gente. Trabalhou 7 anos, aí foi enganado, pegou Lia e teve que trabalhar mais 7 para ter Raquel. Trabalhou 14 anos para viver aquilo que queria viver. Jesus teve que passar pelo deserto. Jesus, através do plano divino de Deus, queria resgatar a humanidade. Pastor, maravilha, ele era Deus, ele era Senhor. A Bíblia vai dizer que ele assumiu a forma de homem, foi o menor de todos os homens. A Bíblia vai dizer que ele teve que passar pelo deserto, ele passou pelo Getsemane, ele passou pelo Gólgota, lugar de caveira, e foi pregado na cruz, irmão. Não teve facilidade para Jesus. Há uma frase de Willie Penn que diz o seguinte: sem dor não há vitória, sem espinho não há trono, sem fel não há glória, e sem cruz não há coroa, meu irmão. Eu vou repetir: sem dor não há vitória, sem espinhos não há trono, sem fel não há glória, e sem cruz não teria coroa para Jesus, meu irmão. Então, graças a Deus que Ele pagou o preço, e eu e você precisamos pagar o preço também. Diga para o teu irmão assim, sorrindo com os olhos, diga assim, você tem que pagar o preço também. Isso. Pastor, mas aonde fica a promessa nesse negócio aí? Eu tenho uma promessa, pastor. Eu tenho uma palavra, Deus me deu uma promessa, então tem que ser mais fácil para mim. Quem disse para você que o fato de ter promessas, as coisas vão ser mais fáceis para você? Na verdade, ter promessa de ter uma terra prometida é ter a certeza que na terra prometida tem gigantes aguardando você. Deu para entender isso aqui? Porque a terra deveria ser conquistada. A terra era boa, a terra manava leite e mel, mas a Bíblia vai dizer que tinha gigante lá, meu irmão. Eles tinham a promessa, mas tinham que conquistar, tinham que matar os gigantes. Então você tem uma promessa, amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que romper com as suas dificuldades, você tem que romper, porque nessa promessa também há gigantes. Não espere circunstâncias favoráveis para você começar a agir. Isaac vai semear na terra no pior período, no tempo sequíssimo. E aí é o que eu falo sobre agir pela fé e não pela razão. Precisamos ter uma atitude de Isaac. Se Isaac olhasse a terra no natural, ele ia falar assim, não posso semear, porque eu vou estragar a minha semente. Eu vou perder de repente uma semente que eu posso torrar no fogo.
Por quê? Tinha lógica? Tinha. Tinha razão? Tinha. Porque a terra não produzia, não era período de plantar. Mas Deus disse, Deus disse que estaria com ele, que a presença dele estaria com Isaac. Tem horas, meu irmão, como nós fizemos um momento aqui profético, no momento de ofertar, que você vai olhar para a terra e vai dizer: pastor, não tem como entregar nada, pastor. Pastor, a minha terra está seca. Mas a gente precisa agir como Isaac, não olhar a terra, mas olhar aquele que pode trazer a chuva sobre a terra, meu irmão. É ele que pode trazer a chuva sobre a terra. Então, não seja baseado pela terra para semear, seja baseado pela presença de Deus sobre a tua vida. É Ele que vai determinar as suas atitudes. Amém? Isaac estava num tempo ruim, numa terra infértil e no meio de inimigos, mas mesmo assim ele teve atitudes. Noé, ele vai construir uma arca, trabalhou 120 anos, você sabe disso, ouviu a voz de Deus uma vez, trabalhou 120 anos, e cadê o tal da chuva? Meu Deus, cadê a chuva? A chuva, cadê a chuva? Deus não manda chuva. A Bíblia vai dizer que os homens eram extremamente maus no tempo de Noé. Num tempo muito difícil, Noé teve uma atitude que mudou a história da humanidade, que conservou em vida muitas pessoas, salvou a tua casa, e hoje nós estamos aqui por causa de Noé. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, meu irmão, não espere facilidade. Agora, a segunda lição que nós vamos aprender aqui, e isso é difícil de entender: o teu sucesso vai atrair inimigos. Vai. O poço já estava ali, os filisteus já haviam entulhado aquele poço, sempre teve água no fundo do poço, mas bastou Isaac e seus servos cavar, se levantou inimigo. Já reparou? Que enquanto você estava parado, tudo fluía naturalmente. Oh meu Deus do céu, só foi a bênção chegar sobre tua vida, só foi você botar a mão no poço, começar a trabalhar, só foi a promoção chegar na empresa e começaram a falar: tá diferente, não era assim, só porque agora é gerente de RH, só porque agora é Geplat, aleluia, só porque agora petroleiro está tirando os milhares de dólares, só foi ele ser promovido, mudou. A Bíblia diz que quando eles desentulharam os poços, os pastores de Gerar, os inimigos, os filisteus, começaram a sufocar, meu irmão. Eles gostam de lançar pedras em nossas vidas para pesar e fechar a nossa capacidade de fluir. Eles querem fechar a fonte de água viva que é o Senhor sobre nossa vida. Então, meu irmão, se você realmente quer viver um ano da tua vida, você quer realmente viver aquilo que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza que no meio da fartura, no meio de um tempo de bonança, vai se levantar inimigos para tentar sabotar o projeto de Deus. A Bíblia diz que no ministério terreno de Jesus, os religiosos ficaram furiosos. Por quê? Porque ele não ensinava como os fariseus e escribas. A Bíblia diz que ele ensinava com poder, com manifestação, tinha cura, e o sucesso de Jesus o levou para a cruz. A corte religiosa não aguentava o sucesso dele. Todo sucesso vem acompanhado de levantes de inimigo. Se você quer ver a tua empresa crescer, se prepara, pastor. Não, a minha empresa crescendo, não, a gente tendo aí uma, levantando a pipa, crescendo, vai facilitar, eu vou ter poder de compra, tá, meu irmão? Só vai mudar o nível do gigante. Quando você achar que, pastor, eu arrebentei, pastor, Golias já foi, ó, pá, cortei o pescoço, pastor. Não se esqueça que mais à frente tem Isbi-Benob. Não se esqueça que depois de um gigante tem outro. Porque na terra de Filisteu, todo dia morre um gigante, mas todo dia nasce um gigante. Parece que a gente mal sai de uma luta com um gigante, a gente acabou de matar Golias e mais uma vez a gente encontra um outro gigante.
mas pode ter certeza que o Senhor dos Exércitos será com você. Eu vou repetir, pode ter certeza que aquele que nunca perdeu uma batalha continuará. Se você não abrir mão da presença dele, ele continuará dando vitória para você, meu irmão. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome dele aí? Amém. O poço sempre esteve ali, mas botou a mão, o negócio desandou, meu irmão. A Bíblia vai dizer que Neemias pegou uma responsabilidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros estavam lá, mas bastou Neemias chegar lá, reunir a família, reunir os líderes, começaram a levantar. Irmãos, tem gente que não consegue se contentar, tem gente que por mais que tenta não consegue, é mais forte do que essa pessoa. A inveja ela vai subir, porque na verdade elas não têm a capacidade, eu vou falar, elas não têm a capacidade de desentulhar poços e fica furiosa com quem desentulha. Tem gente que além de não fazer nada, quer destruir quem está fazendo alguma coisa. A gente está agora na época de mídias sociais, tem gente que nunca fez nada por ninguém, tem gente que nunca construiu nada por ninguém, mas vê alguém fazer alguma coisa na internet, e às vezes botou ali para poder motivar ou para testemunhar, só foi botar aquilo ali e começa a criticar. Ah, mas você deu 500 mil, mas você poderia dar 700 mil, não precisava botar na internet não. Irmãos, é só a gente botar a mão no poço para poder desentulhar que vai se levantar. Você precisa entender isso. Eu tenho profetizado, 2022 vai ser um ano de Deus para a nossa vida. Vai ser um ano de a gente cavar, meu irmão, arregaçar a manga e começar a viver o que Deus tem para a nossa vida. Mas pode ter certeza, vai ter filisteu, meu irmão, tentando bloquear. Porque quando ele começou a cavar, veio os pastores de Gerar e começaram a brigar, começaram a largar o aço. Amém? A Bíblia diz que ele botou o nome de Ezequiel, por quê? Porque brigaram naquele povo e ele abriu mão daquilo ali. Porque quem tem promessa de Deus na sua vida, sabe que para onde for, independente do lugar que está, Deus vai prosperar. Deus fechou um, mas tem outro. Pastor, não entendi, fechou uma porta, Deus tem outra melhor para você. Pastor, por que Deus não me guardou, meu irmão? Confia em Deus, confia, Ele é o Senhor da tua vida. E aí fecharam e começaram novamente a cavar um outro poço. De repente, cavaram outro poço, e mais uma vez, vem quem? Os pastores de Gerar, deixa esse poço aí. E lembre-se que havia um trato de Abraão. Abraão tinha um trato que aqueles poços pertenciam a ele. Então Isaac tinha direito naquilo ali também. Mas ele cavou outro, e a Bíblia vai dizer que mais uma vez eles brigaram e botaram o nome de Sitna. A aflição estava ali. Mas Isaac, a Bíblia vai dizer, Isaac mais uma vez pega os servos e sai daquele lugar, vai ao vale de Gerar. Isaac está no lugar ali, a Bíblia vai dizer que mais uma vez ele cava. Outra lição importante, que pode mudar a nossa vida para esse mês e para o próximo ano, é que nós precisamos entender que algumas perdas são necessárias, são essenciais para o nosso crescimento. Não fica questionando, pastor, mas por que, pastor? Esse poço era meu, esse poço era da minha família, esse poço Ezequiel, a Bíblia vai dizer que acharam, olha o que diz aqui, acharam um poço de águas vivas, fluía, era muita água. Existem perdas que são essenciais para a minha vida e para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus mesmo não entendendo isso? Amém? São essenciais, meu irmão, são fundamentais. Nós temos aqui algumas dentistas aqui, e glória a Deus, doutora Elisângela, doutora Viviane. Aí, irmão, existe perdas, pastor, como assim, pastor? Tem hora que o dentinho de leite tem que meter o pezinho, tem que cair mesmo. Por quê? Me corrija se eu estiver errado. Porque não, se não sair vai dar ruim, vai trepar dentinho. Então tem que sair o dente de leite para vir o outro dente. Qual é o nome?
permanente. Então existem perdas que fazem parte do processo do crescimento, meu irmão. Existe, pastor, mas era poço de água viva. Mas calma, se fechou porque Deus tem algo maior aqui na frente. Eu estou pregando para alguém aqui, ou talvez para alguém que está em casa. Se fechou, se pegar esse poço, calma, Deus tem um melhor à frente para você, meu irmão. Essas perdas são essenciais. Lá em casa, meu pai era osso para arrancar dente. Era osso. Eu não sei como é que era para você tirar o dente de leite lá. Era fio dental. Tem uns pais aí que era meio serial killer. Amarrava na porta. Eu já ouvi que amarrava na porta. Filho, opa! Ah! Como é que era na tua casa? Hein, diga? Como é que era com vocês lá? Era assim? Hein, Léo? É osso, Léo? Né? Ô filho, vem cá, o pai. Esbarrei a mão aqui. Irmãos, existem perdas que fazem parte da nossa vida. Existem perdas que, por mais que não entendamos na hora, um momento, Deus já viu o futuro. Amém? Preste atenção nisso. Isaac jamais chegaria, a gente vai chegar aqui, no Reobote, no lugar da bênção, no lugar espaçoso, no lugar de crescimento, se não tivesse passado pelas perdas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Jamais chegariam em Reobote se tivesse ficado no poço de água viva. Eu estou falando aqui para alguém que Deus está trabalhando, Deus está movendo pauzinho não, tá? Deus não é macumbeiro não. Eu estou falando para alguém que Deus começou a trabalhar e você não está entendendo. Deus fechou uma porta aqui e está abrindo outra para você ali na frente. É porque Deus está lá no futuro. Deus já viu isso, meu irmão. Mas confia, Deus está conduzindo você para o Reobote. Você pode dizer para duas pessoas aí: confia, Deus está te levando para Reobote. Pastor, mas como assim? Eu amava demais aquilo ali, pastor. Ei, irmão, algumas perdas até através de pessoas são necessárias. Existem pessoas que a gente vai ter que se distanciar. Enquanto Isaac estava próximo dos pastores de Gerar, sempre teve contenda, mas quando se distanciou, enquanto está perto dos pastores de Gerar, enquanto está perto dos filisteus, cava, tem inveja. Comia com Isaac, Isaac estava hospedado em Gerar. Comia com Isaac, festejava com Isaac, mas não aguentava ver o sucesso de Isaac. Tem pessoas que a gente ama e que você ama, mas não admite, ainda que sorri. Prosperou, né, Satanás? Meu Deus, foi abençoado, né? Meu Deus, teve uma promoção, né? Vai até rir, mas no final está assim: vou matar ela, vou matar ele. Agora, bastou Isaac sair de onde estavam os pastores, e a Bíblia vai dizer que não teve mais contenda. Existem pessoas que bloqueiam o que Deus quer fazer na nossa vida. Existem pessoas que, por mais que geram conforto, que por mais que nos fazem sorrir, mas tem levado você para lugares de destruição. Eu prego uma mensagem aqui que eu falo sobre relacionamentos construtivos, pessoas que nos jogam para cima, pessoas que nos aproximam de Deus, mas eu prego uma outra mensagem que eu falo: relacionamentos destrutivos, pessoas tóxicas. Fugiu a palavra, tóxicas, saiu. Pessoas que fazem bem para a nossa alma, mas nos separam do propósito de Deus. Quem está comigo na palavra aqui? Amém? Então, meu irmão, fica tranquilo, algumas pessoas nesse processo de crescimento, você caminhando para Reobote, algumas pessoas precisamos deixar de lado. Pastor, como assim? É necessário, meu irmão, para chegar a Reobote. Amém? Outra lição que nós vamos aprender aqui, quem quer ouvir? Não vou falar não, vou falar só para minha esposa. Na verdade ela já ouviu, né? Quem quer ouvir? Amém. Outra lição que precisamos aprender aqui nesse texto: não pare de cavar, meu irmão, até que você viva o Reobote.
O Reobote é seu. Pastor, mas eu estou desanimado. Mas não para. Não é tempo de parar. Pastor, cheguei quebrado em dezembro. Só o Senhor sabe. Tá osso, pastor, estou no vermelho. Na verdade eu estou no laranja. Eu estou ficando no roxo já, pastor. Minha conta está no roxo. Eu entrei esse dia na minha conta, não estava nem vermelho, pastor. Estava chegando assim, estava voltando para o preto já. De tanto que perdeu a cor. Meu irmão, não é tempo de parar. Diga para o teu irmão aí, você vai ser profeta de Deus para alguém agora aí. Diga para alguém, não é tempo de parar. Diga assim, não é tempo de parar. Diga para ele, Reobote é logo ali. Então, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio à falta de resultado, mesmo diante da inveja, mesmo diante da incredulidade, meu irmão, a palavra de ordem para você é: continue cavando. Continue cavando, meu irmão. Continua cavando, meu irmão. Reobote está chegando para a sua vida. Pastor, o que é Reobote? Reobote é amplitude. Reobote é lugar espaçoso. Reobote é lugar de refrigério. Reobote é lugar de descanso. Reobote é o lugar da presença de Deus. Reobote é o lugar da bênção de Deus. Reobote é o lugar da expansão. Reobote é o lugar do crescimento. Então não para, meu irmão. Não para. Não para. Eu quero finalizar aqui falando para você: não para. Deus não mandou você parar. Deus não mandou. Deus não mandou você parar. Deus está mandando você continuar a cavar, meu irmão. Não é hora de parar. Por favor, alguém tira para mim aqui. Não é hora de parar. Isaac, continua cavando. Deus está falando para alguém aqui, mesmo desanimado: continua cavando. Dizem tudo, pastor, mas eu não vejo o resultado. Deus está mandando dizer para você: é tempo de continuar cavando, meu irmão. Mas pastor, já pegaram o primeiro poço. Pastor, o poço era bom. Deus está mandando dizer para você, ou para você que está em casa: é tempo de continuar cavando, meu irmão. Pastor, eu estou cansado. Não desanima, seja persistente. Reobote tem água para você. Alguém está entendendo isso aqui, meu irmão? Isso está sendo profético de Deus para a tua vida. Deus está mandando dizer: cava, meu irmão, cava, porque Reobote vai trazer um tempo de refrigério. Reobote vai trazer um tempo de crescimento. Não abra mão, não para. Dezembro não é mês de parar. Dezembro é mês da persistência. Dezembro é o mês de viver a prosperidade. Dezembro é o mês de viver o Reobote. Se tem alguém querendo viver o Reobote, fica de pé, meu irmão. Fica de pé aí, fica de pé. Fica de pé. Meu irmão, Reobote. Pastor, eu estou cansado. Alguém vai continuar te ajudando. Não para. O que não pode acontecer é você parar. Porque Reobote tem um refrigério de Deus para a tua vida. Diga assim: meu Reobote. Diga assim: é o tempo do meu refrigério. O que é Reobote, pastor? Reobote é refrigério de Deus para a nossa vida. Pega isso no teu coração, meu irmão, por favor. Pega isso. Para você que viveu poços fechados na sua vida, anote isso se quiser anotar. Deus nos levará a lugares que jamais imaginamos. Reobote não estava na rota de Isaac, mas Reobote estava na rota de Deus. Estava na rota de Deus. Deus nos fará conquistar coisa que jamais imaginamos. Isaac só queria o poço de águas vivas. Deus está falando: eu estou permitindo que esse poço se perca na sua vida, porque eu tenho algo maior que você ainda não viu. Se você pegasse essa palavra, você ia explodir aqui, meu irmão. Você ia glorificar o nome. Aplauda o nome do Senhor aí, querido. Se você não entender isso aqui, meu irmão, meu Deus, glorifica o nome de Jesus. Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Para fecharmos com chave de ouro. Escuta isso aqui, meu irmão. Pastor, o que é Reobote? Reobote é o lugar que eu cheguei. Pastor, Reobote é o lugar que eu cheguei.
O que é Reobote? Reobote não é o lugar que você chegou. Reobote é o lugar que Deus te conduziu. E eu quero finalizar aqui dizendo e profetizando. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar e terminar dizendo: Deus está te levando para o teu Reobote. Deus está te conduzindo para algo maior. Deus está levando o seu casamento para um tempo de refrigério. Deus está levando você para um tempo do Espírito Santo. Não é tempo de parar. Continua cavando, meu irmão. Continua cavando. Pega a mão na pá. Continua cavando. Ei, escuta isso aqui. Não é hora de você abrir mão da sua fé, meu irmão. Não é hora de você abrir mão da tua igreja. Não é hora de você abrir mão do seu ministério. Não é o mês de você entregar as coisas que você está fazendo para Deus. Reobote é logo ali, meu irmão. Não abra mão da tua fé. Há um céu, há uma eternidade aguardando você. Não abra mão, meu irmão. Continue a cavar. Para a gente finalizar, diga para duas pessoas assim: cava, meu irmão. Diga assim: cava, cava. Diga assim: tem Reobote, tem Reobote. Você pode aplaudir o nome do Senhor.